Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de Java. Essa é a 28ª videoaula de Java e eu vou dar continuidade ao exercício que eu estava fazendo na videoaula anterior, tá? E só para divulgar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Sou eu, a Verônica, responsável, o administrador do blog. Então, qualquer dúvida ou sugestão, só entrar em contato aqui, ó, por esses e-mails aqui, tudo bem? Então vamos lá. Gente, seguinte, ó, na aula anterior a gente começou esse exercício, ó, criar um programa que o usuário entre com 20 valores, só lembrando que a gente já fez essa primeira alteração aqui, onde que o usuário que vai definir a quantidade de elementos. Então, não só 20, tá? Ele pode criar um vetor de 20 ou de quantos ele quiser. E verificar qual é o maior e o menor número, e verificar se são pares ou ímpares, tá? Aproveitei também para comentar todas as linhas, assim como eu falo para meus alunos, você vai ter um entendimento do que você está fazendo se você consegue comentar todas as linhas, com exceção de nenhuma, do programa que você está fazendo, tá? Então eu coloquei um comentário aí, ó, se vocês depois com calma aí, só para dar uma lida nos comentários, e sendo que explicando aqui, tá? Vamos mandar compilar, pode ver que não tem erro nenhum aqui embaixo. Se eu mandar executar, ó, ele vai falar para mim, ó, informe a quantidade de elementos do vetor. Então vamos criar um vetor de 10 elementos. Então ele vai pedir, informe o primeiro número. Então vai lá, segundo elemento 50, 125, quarto elemento, sexto elemento. Então o sexto elemento eu vou colocar aqui 90, sétimo elemento 45, o oitavo elemento 1 novamente, e o nono elemento 102 e 1500 como último elemento. Na hora que eu der um enter, ó, elementos do vetor 1, 50, 125, 36 e apresenta para mim. Só que falta bastante coisa ainda. Então o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou justamente verificar aqueles elementos que eu digitei no vetor que são pares e aqueles que são ímpares. Então para a gente poder fazer isso, vamos dar continuidade aqui, tá? Ó. Então voltei aqui para dentro do main, ó, pode ver que eu tenho aqui, ó, fechamento do main e fechamento da classe. Então vou nessa linha aqui. Essa última linha que a gente fez aqui, ó, JOptionPane, foi só para ele mostrar pra gente o que tem no vetor. Então eu vou aproveitar, vou comentar ele, tá? Para comentar em Java é //. Então ele ficou verde, significa comentário. Então vamos lá. Seguinte, ó, dando continuidade, então eu vou usar uma estrutura for, tá? Ó, que a gente já viu que a estrutura for é uma estrutura de repetição. Vou falar que o i recebe 0 para ser no primeiro posição do vetor, ponto e vírgula, e menor, aí eu vou falar o seguinte, ó, vet ponto, e vou usar esse método que é chamado length. Significa o seguinte, ó, que aqui ele vai retornar um número inteiro para mim, que vai ser justamente a quantidade, o número inteiro que vai retornar é a quantidade de elementos que tem no vetor. Então se eu criar um vetor de 10 elementos, ele me retorna o 10. Se eu criar um vetor de 5 elementos, ele me retorna o 5. E assim por diante, tá? Então esse length ali retorna o tamanho do vetor. E como eu quero o i++, põe aqui. Então o que eu estou fazendo? Estou criando um for, que é uma estrutura de repetição, só para comentar, ó, abertura do for, e aqui está sendo fechamento do for. Criei essa estrutura for para justamente eu percorrer dentro do vetor e ver que se cada elemento do vetor é par ou ímpar. Aproveitando aqui, ó, só para comentar rapidamente aqui, ó, depois vocês leem com calma, tem uma outra videoaula minha que eu explico certinho definição de vetor. Só lembrando que o vetor, porque eu mostro aqui, ó, o i está inicializando com 0. Tá? Por que começa com 0? Porque o primeiro elemento do vetor vai ser guardado na posição 0. Então se eu criar um vetor de 10 posições, sendo que o primeiro guarda na posição 0, então ele vai até o 9. Tá? Então por isso que eu coloco aqui, ó, vet menor, i menor que vet.length. Então se é um vetor de 10 posições, menor que 10 é um 9. Então de 0 até 9, se você contar vai dar 10 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E esses elementos, se eu guardar um número aqui, um outro número aqui e assim por diante, ó, esses elementos é justamente acessado através do índice, ó. Índice 0 vai ficar o primeiro elemento, índice 1 vai ficar o segundo elemento, índice 2 vai ficar o terceiro elemento, e assim por diante, tá? Até chegar no índice 9, que vai ser o 10º elemento. Bom, vamos lá. Voltando aqui para o GEL aqui,
dentro da estrutura for, então aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar uma estrutura de condicional. Essa estrutura de condicional é para justamente eu verificar se o número vai ser par ou ímpar. Então como que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, se a parênteses vet na posição i. Posição i, a gente sabe que o i está inicializando 0, ou seja, o primeiro elemento do vetor que vai ser na posição 0, módulo 2. Então esse porcento aí, ó, significa módulo. Módulo, também já expliquei em outra videoaula, só para relembrar vocês, módulo ele vai pegar o resto da divisão de dois números inteiros. Então imagina o seguinte, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2, 4, resto 1. Então, quando é número ímpar, dá resto 1. Quando é número par, dá resto 0. Por exemplo, 6 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2, 6, resto 0, tá? Então, eu estou fazendo aqui, ó. O elemento que estiver na posição i, que é o 0, módulo 2, for igual a 0, se realmente for igual a 0, eu vou colocar aqui, ó, abertura do if, ó. Abertura do if e aqui fechamento do if. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável aqui chamado elemento par, só que ele vai ser do tipo string, porque eu quero pegar todos os elementos par do vetor. Então lembra que eu criei aqui, ó, uma variável do tipo string, tá? Variável tipo string é texto, chamado vetor original, que pega todos os elementos do vetor e joga para mim nela. Eu vou criar mais uma outra aqui, ó, chamado, vou colocar um nome aqui, ó, elementos par, elementos par. E vou inicializar. Como ele pede para inicializar, senão vai gerar um erro, ó, vou inicializar ele com ave fecha chaves aqui, tá? Ó. E vou aproveitar também, já que eu vou precisar de um para elemento par, vou clicar aqui, ó, criar aqui também, ó, elementos ímpares, ímpar, tá? E vou inicializar ela também aqui, ó, tá? Ponto e vírgula. Então vamos lá, aqui dentro do if, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que minha variável chamada elementos par recebe o que tem nele, então elementos par, e vou concatenar, tá, gente, ó, para eu concatenar é o mais, ó, vou concatenar com o símbolo de espaço aqui, porque ele vai pegar para mim todos os números pares do vetor. Para não correr o risco de ficar um número grudado com o outro, aí eu coloco concateno com esse espaço aqui, ó, e mando pegar justamente o que tem na variável chamado vet na posição i, tá? Opa, i, ponto e vírgula. Bom, então vamos analisar aqui, ó, se realmente na posição 0, vamos supor que tem um 20 aqui, ó, na posição 0, que seria aqui, ó, posição 0 do vetor, depois vai ser na posição 1 e assim por diante. Se na posição 0, vamos supor que tem um 20. Então olha lá para vocês, ó, 20 módulo 2 é resto 0? Então a variável chamada elemento par vai receber o que tem dentro dela, que a princípio não tem nada, mais o 20, aí ele vai pegar o 20. Aí depois, como é a estrutura for, ele vai ficar repetindo. Só que se caso for o número 21, 21 módulo 2 é resto 0? Não. Então aí eu vou chamar aqui, ó, a estrutura else, ó. Se não, se o número não for par, só pode ser o quê? Ímpar. Então eu vou colocar aqui, ó, abertura do else, e aqui eu vou colocar como comentário, ó, fechamento do else. Então, se o número for par, eu criei uma variável lá chamada aqui, ó, elementos ímpar. Então, eu coloco aqui, ó, elementos ímpar, recebe o que tem nele, que a princípio não tem nada, elementos ímpar. Vou concatenar, igual eu fiz aquela hora, concatenar com espaço, só para não ficar um número grudado com o outro, e vou falar pegar o que tem no vetor na posição i, ponto e vírgula. Vamos só mandar compilar aqui, para ver se tem algum erro, ó, nenhum erro, só que vamos mandar apresentar. Pode ver que eu saí fora do for aqui, e aqui dentro do for, para eu mandar apresentar na tela através do JOptionPane, então vamos lá, JOptionPane, ponto. Só dar um clique para fora, tá, gente? Ó. Show, lembra? Ó, o método para aparecer alguma mensagem para o usuário através de JOptionPane é o show message dialog. Como primeiro parâmetro, eu coloco num, vírgula. O título vai ser o quê? Eu vou colocar assim, ó, elementos pares do vetor. E vou mandar concatenar, ó, concatenar é o mais, ó.
vou concatenar com a variável, não é essa variável aqui, ó, chamada elemento par, que é do tipo string, então vou passar ela aqui, ó, elemento par, isso. Aí eu vou concatenar novamente aqui, ó, vou colocar um contra barra n, que significa quebra de linha, e vou colocar a mensagem, ó, elementos ímpares, 2 pontos. E quais são os elementos ímpares? Vou concatenar aqui com a variável chamado elemento ímpar. Então vai lá, elemento ímpar. Vírgula, para a gente colocar um título é através do que? Eu coloco uma vírgula e coloco assim, ó, exercício Java. Estou colocando meus títulos para todas as janelas, tá? Depois eu coloco vírgula aqui para ele entender que esse exercício Java significa o título da minha janela. Eu coloco, ó, JOption pane, ponto. Aí eu uso um método chamado playMessage, que é esse daqui que eu estou selecionando aqui, ó. Dou um duplo clique e ele traz para mim, ó, ponto e vírgula. E vamos lá ver o que vai acontecer então, ó. Vou mandar compilar. Deu um errinho aqui, a gente já acha o erro aqui, ó. JOptionPane.show message dialog num. Concatenei. Vamos lá. Variável elemento ímpar, que tá dando, ó, elemento ímpar não existe. Então deixa eu só ver que jeito que eu digitei o nome da variável aqui, é elementos. Então pode ver que a variável aqui, ó, chama elementos ímpares. Então eu venho aqui, ó, e digito elementos. Mando compilar novamente, não deu erro nenhum. Agora eu mando executar aqui, ó. Então vamos lá. Informa a quantidade de elementos do vetor. Vou declarar um vetor com, sei lá, 6 posições. Então vou lá. Digite o primeiro elemento. Vou digitar o número par, 20. Digite o segundo elemento. Também vou digitar o número par, 30. Digite o terceiro elemento. Vou digitar o 21, que já é um número ímpar. Quarto elemento, vou digitar o 69, também é um número ímpar. Quinto elemento, vou dar um 151, também é um número ímpar. E o sexto elemento e último elemento, vou digitar aqui, ó, 1500. Se eu olhar agora, ó, elementos pares do vetor, 20, 30 e 1500. Elementos ímpares do vetor, 21, 69 e 151. Ou seja, o nosso programa, então, já está trazendo para a gente justamente eu já consigo pegar agora os números pares e os números ímpares. Para a gente poder terminar com esse exercício aqui, só falta trazer justamente qual que é o maior elemento e qual que é o menor elemento. Se a gente olhar aqui, ó, o maior elemento é o 1500 e o menor elemento, no caso aqui, é o 20, tá? Aí teria que trazer esses dois para mim. Só que isso daí eu vou fazer na terceira videoaula, só para não ficar um negócio muito corrido. Para dar tempo para fazer certinho. Tudo bem, gente? Então, só aproveitar aqui, ó, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.